Beleza? Bom dia, galera. Essa matériazinha aí que a gente começou a ver há pouco tempo, bem legal, bem divertida. Vocês vão ver aí que os probleminhas, depois que tu pega o jeitinho, não tem mistério. Na verdade, são alguns problemas clássicos que eu vou te ensinar. Antes de começar a fazer a correção da tarefa propriamente dita, uma revisão. Assim como existiram várias formas de linguagem criadas pelo ser humano, cada uma num momento histórico, numa civilização diferenciada, numa tribo diferenciada, criou-se uma maneira própria de se comunicar. E aí, com o passar dos anos, elas foram se diferenciando, algumas se misturando, e hoje nós temos as línguas diversas pelo mundo afora, algumas muito parecidas, com a mesma origem, outras totalmente diferentes. Assim como algarismos numéricos, cada civilização lançou a sua maneira de pensar, a sua maneira de enumerar as coisas e de raciocinar. Os romanos criaram uma maneira, os árabes outra, os hindus outra, e elas foram se misturando, se aprimorando, e hoje nós sabemos que os algarismos indo-arábicos, aqueles que nós usamos, se sobrepujaram aos algarismos romanos, que são ruins para algumas operações, e o mundo terminou nessa relativa estabilidade em relação aos números. Aliás, até onde tu conhece, depois tu vai ver na faculdade que existem outras formas de escrever os números que são muito mais poderosas para algumas aplicações, Os próprios números complexos, que vêm resolver um monte de problemas que os números normais que nós conhecemos, os números reais, não conseguem resolver. E assim também aconteceu com temperatura. Cada cientista em cada momento achou a sua maneira de medir temperatura. E essa maneira de medir temperatura sempre foi uma comparação. O cara sempre teve que dar um chute no escuro. Olha, aquilo é 1000, aquilo é 200, então eu vou medir a temperatura. A maneira primeira, de repente, das que restaram, a que primeiramente surgiu foi a escala Fahrenheit. O problema da escala Fahrenheit é que as escolhas para os dois pontos fixos foi infeliz. Uma era aquela mistura de água, gelo e sal, um balde com água, gelo e sal que ele chamou de 0, e a outro ponto fixo era o próprio corpo dele, que ele chamou de 100. Mas a grande escala que começou a predominar no mundo inteiro foi a Celsius, porque os pontos fixos deles foram perfeitos. Quais são os pontos fixos da escala Celsius? O 0 e o 100. O que significa esse 0 e esse 100? Ponto de fusão do gelo, ou ponto de congelamento da água, e ponto de ebulição. Ponto de ebulição da água. Esses dois pontos facilmente conseguidos em qualquer cozinha foram os pontos fixos que o Celsius escolheu. Mas nós sabemos que a escala mais poderosa de todas é a escala Kelvin, porque o Kelvin foi diferenciado, ele não deu chute. Ele não deu tiro no escuro para criar a escala dele. Ele pensou, já que temperatura mede a vibração das moléculas, quanto menor a temperatura, menor a vibração das moléculas. Então chega uma hora que para, se a coisa vai diminuindo, uma hora tem que acabar essa maldita vibração. Ele ficou encasquetado com essa ideia. Qual será a menor temperatura que existe? Será que existe uma menor temperatura? E ele começou a trabalhar com gráficos, ele fazia o gráfico da temperatura de um gás quando ele ia reduzindo de pressão. E como ele não conseguia esfriar mais o gás, ele pegava o gráfico e extrapolava o gráfico, continuava o gráfico, como se ele estivesse continuando a fazer o experimento. E dava sempre no mesmo valor a temperatura, que era menos 273 graus Celsius. Quando ele mostrou o trabalho dele para o mundo, para a comunidade científica, muitos cientistas desdenharam dele. Ah, que idiota, o Kelvin acha que tem uma menor temperatura. E por incrível que pareça, o tempo passou e a ideia dele se confirmou. Hoje, em laboratório, a menor temperatura que nós conseguimos até então é algo próximo disso, ó. E nós não conseguimos baixar a temperatura além desse valor. Ou seja, menos 272, quase no zero absoluto. E, cara, tu imagina, tu pega lá um refrigerador, que é pequenininho,
E aqui tem um prédio, que é uma geladeira. Aqui um prédio, outra geladeira, um prédio, outra geladeira, um prédio. Todas essas geladeiras, tamanhos de prédio, retirando o calor do mesmo lugar. Meses fazendo isso. E a temperatura não baixa daquele maldito valor. Realmente, né, cara, o Kelvin estava certo. O Kelvin, hoje a gente confirma que o Kelvin estava certo. A menor temperatura que existe é o 0 Kelvin. Ou seja, a escolha da temperatura dele não foi um tiro no escuro. Foi baseado em cálculos, em experimentos. Ele detectou qual seria a menor temperatura e disse que essa menor temperatura, que em Celsius é menos 273, ele chamou aquilo de zero Kelvin. Por isso que ele criou a escala absoluta. Por que ela é chamada de absoluta? Porque ela mede a partir do zero absoluto. O que é o zero absoluto? É o zero verdadeiro, é o zero que realmente é zero. Tá bom? Então por isso que ela é chamada de escala absoluta. Por isso que ela é a escala ninja dos cientistas. Quando o cara vai para o laboratório, no final das contas, ele vai sempre usar a Kelvin, a escala ninja. Beleza? Bom, comparando aqui os pontos fixos da Celsius com os das outras, porque o Celsius é o melhor ponto fixo que nós temos, a nossa água como referência. Aqui ficou 212 Fahrenheit e aqui ficou 32 Fahrenheit. Muita atenção que isso aqui é outro ponto importante para o vestibular e para entender essa parte da matéria. Já que menos 273 graus Celsius, o Kelvin chamou de 0 Kelvin, e já que a escala Celsius era predominante, e ele queria que as pessoas, ao pensar na escala dele, a Kelvin, não tivessem trabalho para raciocinar de uma para outra. Poxa, melhor maneira de fazer isso entre duas escalas é manter a diferença entre elas fixa. Não entendi, professor? Por exemplo, se eu quiser criar uma escala que não é a Celsius, mas fácil de raciocinar com a Celsius, eu posso criar assim, ó, a escala Otávios, ela tem 10 graus a mais que a Celsius. Criei a minha escala, a escala Otávios. Já que ela tem 10 graus a mais que a Celsius, se agora, por exemplo, é 20 graus Celsius, na escala Otávios, quanto vale? Tu viu? Tu acabou de conhecer a minha escala e já está sabendo transformar, hein? Que espertinho que tu é, hã? 100 graus Otávios são quantos Celsius? 90, 10 a menos. Sacou? Se eu quisesse criar uma escala, como tu está acostumado a pensar em Celsius, tu concorda que se eu tivesse essa sacada ia ser fácil para te começar a pensar na escala Otávios, né? Agora se eu falo o seguinte, a minha escala é pi vezes maior que a Celsius. Ferrou, né, cara? Se eu te digo, olha, é 1 grau Celsius, tu até vai falar, tudo bem, é 3,14 graus Otávios aproximadamente. Agora se eu te digo, é 20 graus Otávio, quanto é que é em Celsius? Vai ter que dividir por pi, vai dar trabalho, vai ser chato, né? Concorda comigo? Tranquilo? Então o Kelvin teve uma sacada. Já que a galera gosta do Celsius, embora essa escala não seja verdadeira, embora 0 Celsius não seja 0 de verdade, o babaca que disse que era 0, é 0, água congelando é 0. O cara deu um chute no escuro. Eu não! Eu calculei a verdade. A minha escala é absoluta. Mas o povão gosta do Celsius. Então eu vou fazer a minha escala variar junto com a Celsius. Vou manter um valor fixo entre a minha escala e a Celsius. Assim o povo vai começar a pensar fácil em Kelvin quando for necessário. Bom, já que 0 é 273 negativo, quando aqui sobe para 0, ou seja, subiu 273 unidades, aqui vai subir 273 unidades, por isso que 0 Celsius é 273 Kelvin. Lógico, porque se aqui subiu 100, aqui também tem que subir 100. Por isso que essas escalas são chamadas centígradas. Escalas centígradas. Porém, daqui até aqui na Fahrenheit tem 180 divisões. Ela não é centígrada. Importante lembrar disso. Outro detalhe que eu ainda não tinha chamado a atenção o suficiente. Grau e grau. Mostra que essas escalas foram criadas a partir de chutes. A partir de referências arbitrárias. Não tem grau. Não tem grau. Mostra que essa escala é verdadeira. Que ele mediu a partir de uma referência verdadeira. E não a partir de um chute. Mas imaginem vocês que esses 3 termômetros aqui na frente de vocês
todos meçam a temperatura do mesmo objeto e todos estão funcionando bem. Vocês devem concordar comigo que o líquido termométrico, que geralmente é o mercúrio, nos termômetros lá de casa, né? Esse líquido aqui vai atingir a mesma altura, considerando que vocês entendam o que é um termômetro de bulbo. Termômetro de bulbo é aquele que tem um vaso capilar, obrigado, e ali dentro um reservatório um pouco maior. A gente bota um líquido ali dentro, e já que a temperatura mede as moléculas, a vibração das moléculas, ou mais categoricamente, mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, medindo a altura da coluna, eu tenho uma medida da temperatura. Afinal, quanto maior a temperatura, mais as moléculas agitam, maior o volume ocupado pelo líquido. Agora, olha só. Se eu quiser fazer uma proporção entre esses termômetros, é só usar o teorema de Thales. Porque vocês devem concordar que aqui na frente de vocês eu tenho retas paralelas cortadas por outras retas paralelas. Concordam comigo? Esses tamanhos que se formam aqui são Então eu vou usar o teorema de Thales da geometria aí para poder matar a relação entre esses termômetros. Professor, tu já fez isso. É porque tu vai ter que fazer isso na prova, cara. Tu vai ter que criar a relação entre dois termômetros e fazer o joelho pé, cabeça, pé. Se tu não aprender a fazer isso na prova, tu não vai conseguir nem a média, nem 7 tu vai conseguir. É por isso que eu estou fazendo de novo. Não é para bonito. É porque as próprias questões da tarefa tem que fazer isso. Então olha só. Como é que fica a relação? Vamos ver. TF menos 32, ou seja, este tamanho que é representado por este número menos esse, dividido 212 menos 32. Por isso que eu falo joelho-pé, cabeça-pé. Porque a galera, na hora de olhar para o termômetro, às vezes se confunde em como é que vai agir. E a galera tem me mostrado nos últimos anos que o joelho-pé, cabeça-pé funciona muito bem. Muito obrigado. 100 menos 0 e finalmente... Isso. Pronto. Subtraindo os denominadores, nós vamos encontrar aqueles valores que eu mencionei há pouco. E esses denominadores nos lembram que Kelvin e Celsius variam juntos. Quando uma varia 100, a outra varia 100, mas a Fahrenheit bobona não. Já que todos são divisíveis por 20, eu dividirei os denominadores por 20, obtendo esta fórmula aqui, que é a fórmula que vocês usarão no vestibular para transformar uma temperatura em uma das escalas em outra única temperatura em outra escala. Por que está falando assim, professor? Porque, cuidado, ó. Vê se tu concorda, vê se tu percebe a diferença. Eu e você passaremos 2 horas juntos hoje. Eu e você nos encontraremos às 2 horas. São a mesma informação? Tu concorda que é totalmente diferente, embora eu tenha falado 2 horas para os dois fenômenos? Num deles eu falei que eu ficarei com vocês durante 2 horas. É uma passagem de tempo que vai demorar 2 horas. No outro eu disse, nós nos encontraremos às 2 horas. Era o momento do encontro. Totalmente diferente, né? Eu estou te dizendo isso porque no vestibular a coisa que mais rebenta o aluno nessa hora é a pergunta: quanto é 30 graus Celsius em Fahrenheit? Essa aí todo mundo acerta. Mas quando o cara pergunta, variou 30 graus Celsius, quanto variou em Fahrenheit? 90% erra. Embora ela seja até mais fácil de calcular. Tu entende que temperatura e variação de temperatura são coisas diferentes? Tudo bem? Primeiro para nossa, detectar, ó, isso são coisas diferentes. Daqui a pouco eu já vou te ensinar a pensar sobre isso. O que são esses 955? Alguém pode me dar uma dica? 955, meu Deus, o que é isso? Tem a ver com variação, né? Então traduz, alguém pode traduzir aí para um bom português, para a galera que de repente não entendeu? Não? Fala, pode errar, galera, sem medo, é bobagem, tem todo mundo junto aqui, todo mundo igual. Quase. Ó, vou te ajudar. O que dizia ali em cima?
fórmula aqui. Eu mostrei o que é esse 100, o que é esse 100, o que é esse 180. Ah, é verdade. Quando varia 100 na Kelvin, varia 100 na Celsius e varia... Ah, então vamos lá, me explica o que é o 5, o 5 e o 9. A diferença de variação entre cada um dos... Ótimo, é isso aí. Mais fácil ainda, vamos ver. Só mais fácil ainda. Isso, cara, era só me copiar. Pô, se é 100, 100, 180. Professor, quando um termômetro em Kelvin muda 5 unidadezinhas, um termômetro em Celsius mudaria 5 unidadezinhas. E um termômetro em Fahrenheit haveria uma variação de 9 risquinhos. Tudo bem para vocês? Porque no vestibular, tu vai ganhar esta fórmula. Mas se ele te perguntar uma questão sobre variação, tu não vai usar a fórmula. Tu vai usar só os números de baixo. Vai fazer uma regra de 3 idiota. Se varia 9 em Fahrenheit, varia 5 em Celsius. Se varia 1000, varia X, por escreve. Quando a questão fala sobre variação, a fórmula é lixo. Tu usa só o númerozinho de baixo, o denominador, e faz uma regra. Meu Deus, que fácil. Só que a galera vai seco, a galera fala 30 graus, a galera taca na fórmula e sai achando que vai dominar o mundo. Não. Tu tens que ler, tens que entender o que está acontecendo. Porque se for uma temperatura, tu usa a fórmula. Agora, se for uma... é regra, e tu usa o denominador como guia. Estamos conversados? Isso é novo, né? Concorda comigo? Isso eu ainda não havia falado, certo? Então aproveitei para fazer uma revisão e já embutido na revisão te mostrei que varia diferente e te mostrei o que te mostra o quanto varia cada uma delas. Para mim essa é a melhor técnica de trabalhar com isso. Tem aluno que prefere decoreba. E aí a decoreba fica assim, ó. Se 9 graus de variação em Fahrenheit corresponde em Celsius a 5 graus, 1 grau Celsius corresponde a X. Oh, beleza. Eu queria lembrar se a galera sabe fazer o cruz credo aqui. Isso aí. Tá multiplicando, passa, que dá 1,8 graus Fahrenheit. O que quer dizer isso? Quando varia 1 grau Celsius, varia, muda 1,8 Fahrenheit no respectivo termômetro em Fahrenheit. Aí o aluno que gosta de decoreba, ele decora só isso. Se é variação e eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, vezes 1,8. Se é de Fahrenheit e eu quero passar para Celsius e é variação, eu divido por 1,8. Eu não gosto de decoreba, até porque eu duvido que ele lembre disso no vestibular. Eu prefiro que ele use a fórmula que ele vai ter. Beleza? Ah, é claro, né, cara? 1,8, se é 100, 180, se é 10, se é 1, lógico, a regra de 3 ali foi só para deixar vocês felizes. Né? Mas estava na nossa cara já a relação de 1,8. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Oh, mega revisão, hein? Eu acho que vai ficar baba depois dessa revisão a tarefa. Qual era a tarefa extra? Não tinha uma do caderno? Qual? De quanto para quanto? 36 Celsius? Ah, a temperatura do corpo humano, legal. Aproximadamente a pele, né? Para Kelvin e para Fahrenheit, legal. Olha, eu adoro transformar de Celsius para Kelvin, porque na hora de usar a fórmula é tudo tão simples, né? É só tacar na fórmula e acabou. Olha que delícia que vai ficar. Vou copiar do Kelvin a do Celsius só. Oba, já que tem 5 e 5 nos denominadores, eu vou cancelar. Vai ficar tudo mais fácil. Temperatura em Celsius é 36. Mais passa para o outro lado. Aliás, menos passa para o outro lado. Ou seja, para passar de Kelvin, de Celsius para Kelvin, é sempre somar 273. 309 Kelvin. Não bota o grau, hein? Não bota a bolinha, não. Tranquilo, hein? Você não cai na prova, né, professor? É claro que cai, né, cara? A primeira questão da prova é isso. Eu vou te pedir para transformar de uma temperatura para outra. Nada demais. Se o cara tem matemática básica em dia, não vai ter problema nenhum. Agora eu quero de Celsius para Fahrenheit. TC. Muito obrigado. Isso. Tu tem que falar e escrever.
fazendo comigo aqui, mesmo que seja mentalmente, estou te acostumando com isso. Senão toda hora tem que ir no formulário, perde tempo, arrisca copiar errado. Se tu aprender a fórmula, tu já escreve e sai fazendo, meu. Isso! E aí, ó, substituiu, copia tudo. Tá dividido, passa, menos passa, vai ficar assim, ó, 36 vezes 9 sobre 5. E esse menos vai passar para cá mais 32 igual a TF. Tá ficando grandinho, né? Chega uma hora o cara se enche o saco de ficar, tá dividindo, passa multiplicando, menos passa mais. E aí tu escolhe a ordem que tu vai fazer. Se tu quiser dividir primeiro, sem problema. Se tu quiser multiplicar primeiro, vai fundo. Aliás, né, esse dividido por esse nós sabemos dar 1.8 já, né? Acabamos de fazer a divisão ali, se a gente quiser usar isso. Vou fazer só para provocar 36 dividido por 5. 30 por 5 é 6, né? E 6 por 5 é 1,2. Então dá 7,2. Confere? É isso aí. Vezes 9 mais 32 igual a TF. Multiplicou. Vai dar 18, vai 1, 63, 64. 64,8 mais 32. TF igual 96,8 graus Fahrenheit. Olha, nós tínhamos visto que o Fahrenheit, quando escolheu a temperatura ponto fixo maior dele, foi 100, não foi? E qual era a referência do Fahrenheit? O próprio corpo dele, né? O próprio corpo dele. 36, olha, 36 ainda vou te dizer, cara, que é muito raro o cara estar 36. Né? Só se o cara tá com a pele exposta, de repente sair da água, ou... Porque se o cara vai medir a temperatura, geralmente é 36,5. E se o cara bota o termômetro na parte interna do corpo, já vai para 37. Se o cara vai medir a temperatura do sangue que flui entre as artérias no interior do corpo, vai até um pouquinho além. E não quer dizer que o cara esteja febril, né? Porque a temperatura que a gente usa de referência é a temperatura do sovaco, geralmente ali, né? Da pele. Então não... Da axila, né? Desculpa a palavra chula, sovaco. Mas é que eu me sinto à vontade com vocês, não tem problema, né? 96,8 graus Fahrenheit. Tá quase no 100, né? Mas vamos acrescentar um grau a mais, para ir para 37. Se eu acrescentar um grau a mais aqui, quanto que eu acrescento a mais aqui? Quanto? 1,8, né? 96,8 mais 1,8, 16 vai 1, 6, 7, 8. Ou realmente, hein? 37 graus, que é uma temperatura de repente mais justa para o corpo humano, já dá 98,6, certo? Vamos para 38. Uma criança com 38 a gente ainda não medica, cara. Deixa a criança com 38, não se dá remédio para uma criança que está com 38, certo? Deixa o corpo dela reagir sozinho por enquanto, não precisa medicar. Isso aqui é uma febrícula boba, não dá nada. 31 a mais. Se é um a mais aqui é 1,8. 1,8 a mais. 14 vai 1, 8, 9, 10. Oh! Caramba! É justamente lá por volta dos 100 graus que a gente tem que começar a se preocupar com a temperatura da pessoa. Então é uma escala bem legal de medir a temperatura do corpo humano, a Fahrenheit, né? Porque passou do 100, abre o olho. Realmente está começando uma febrícula, daqui a pouco talvez tenha que medicar. Se não baixar a febre naturalmente, certo? Por que deixar a criança com febre? Isso, né? A febre é o organismo tentando matar alguns micro-organismos que invadiram o organismo, né? O organismo eleva a temperatura tentando matar os micro-organismos sem se matar. E o problema é isso, é chegar nesse controle, né? Esse que é o delicado. Às vezes a infecção é grande demais e o organismo pode se passar nessa tentativa de se curar. E aí tem que regular a temperatura para o cara não ter desnaturação de proteínas, os hormônios não pararem de funcionar, o cara bater as botas e lá com os 42 graus começa a morrer mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Show de bola! Então, além de corrigir a tarefa, fizemos mais algum comentário e já reforçamos a ideia de que uma variação em Celsius não é igual a uma variação em Fahrenheit. Já vimos inclusive que é 1 e 1,8. Ajudamos a lembrar esse detalhe aí que vai te ajudar bastante futuramente. Qual era a outra? Essa aí acabou então, era só passar para Kelvin e passar para Fahrenheit. Aí fizemos mais uma viagenzinha ali para enriquecer. Agora é página 15, questão 1. Vamos que vamos. Bela manhã para aprender física.